Olá, o É Notícia entrevista hoje o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele foi também ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional do governo Lula. Ciro Gomes disputou a presidência da República 2 vezes, em 1998 e 2002. Boa noite, seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer tê-lo aqui conosco no É Notícia. Boa noite, Amanda. Boa noite aos telespectadores. É um prazer voltar aqui. Ministro, o senhor se filiou a um novo partido, PDT, há algumas semanas, passou 2 anos no PROS. O que levou o senhor a sair do PROS e a se filiar ao PDT? Tanto essa filiação quanto a ideia de falar na política agora me parecem ser uma obrigação de qualquer cidadão brasileiro que tenha acumulado a experiência e as responsabilidades que eu acumulei. Eu estou convicto de que o Brasil passa por um momento absolutamente perigoso de ameaça às nossas instituições democráticas, que ainda são muito jovens. Nós não inteiramos 30 anos ainda de democracia e a tradição desse presidencialismo desastrado nosso é de produzir crises. E nós temos uma crise para ninguém botar defeito. Você tem uma crise internacional complicada, nosso principal mercado comprador, que é a China, está despencando e entrando num processo que ninguém compreende ainda qual vai ser a sua consequência. A Europa, que é o nosso principal mercado, vamos dizer, no segundo mercado que o Brasil exporta, está patinando, não tem muita alternativa. Enfim, tem um componente internacional em si muito complexo. Você internamente tem uma crise econômica, nós estamos vivenciando talvez a maior recessão da história brasileira, será pior do que 3% negativos a economia, estamos sinalizando, estamos comprando uma recessão continuada, que não temos experiência disso, para o ano que vem. Isso está impondo uma política monetária estúpida que está, enfim, impedindo a nossa base produtiva de sobreviver. E você tem uma crise política em que o protagonismo central da política brasileira está entregue a marginais. Isso é muita coisa para a gente não fazer de conta que não é com a gente. Então o senhor acha necessário participar do cenário, quer dizer, atuar de alguma forma no cenário político nesse momento? Acho necessário levantar uma voz descomprometida com qualquer coisa. Eu não tenho rabo de palha, tenho 36 anos de vida pública, nunca me envolvi em nada de mal feito. Quando o PT quis explorar uma crise parecida, mas muito mais moderada, com o Fernando Henrique criando o movimento Fora FHC, eu fiz a mesma coisa. O senhor foi contra o impeachment? Porque não é assim que se faz. Impeachment é um remédio absolutamente raro para não ser usado. É uma iminência que só cabe em situações absolutamente únicas em que o presidente ou a presidenta tenha cometido dolosamente um crime de responsabilidade, diretamente sendo responsável por aquilo. Não é nem de longe o caso. Isso não ficou ainda provado? Impeachment não ficou provado, não há acusação, sequer acusação. E eu sei que a presidente Dilma é uma pessoa séria. Eu sei que ela não é responsável por nenhum mal feito, sob o ponto de vista criminal. Que o governo é ruim, infelizmente, é lamentavelmente ruim. Mas isso não é motivo para o impeachment? Governo ruim, governo que a gente não gosta, a gente pressiona para mudar, mas não pode interromper. Até porque a sociedade brasileira precisa saber. Um impedimento da presidenta Dilma põe na presidência da República o Michel Temer, do PMDB, amigo íntimo do Eduardo Cunha, que é um camarada que está processado por formação de quadrilha e roubo pelo Ministério Público Federal. O senhor acha que é trocar 6 por meia dúzia ou piorar? Não. É tirar uma pessoa que recebeu 58 milhões de votos, 60 milhões de votos, por uma que não tem voto, portanto deslegitimada, e botar no centro do poder brasileiro uma escolha a quem nós devemos parte importante da crise. Agora, ministro, nós vamos conversar bastante sobre o impeachment e sobre essa crise política e econômica no Brasil. Só queria voltar um pouco à sua história particular. O senhor, então, saiu do PROS depois de 2 anos, entrou no PDT. Essa é a sua 7ª mudança de partido, né? O senhor já passou por PSDB, PMDB, PSB. O senhor chegou a dizer que a sua vida partidária é uma tragédia. Por que tantas mudanças? É uma tragédia. Eu mudo de partido para preservar minhas convicções e a minha coerência, por mais que não pareça. Você veja, por exemplo... Mas falta ideologia aos partidos ou aos políticos? Não, diga você, falta ideologia aos partidos. Os partidos brasileiros, por regra, salvo exceções, são feudos patrimonialistas apropriados por pessoas que recebem, inclusive, por herança. Mas aí, nesse sentido, o PDT é diferente dos outros? Ou é mais uma tentativa? Não, o PDT também é um partido que tem esses mesmos problemas. Não é? Foi fundado pelo Brizola, que foi seu sempre dirigente, e hoje é um grande amigo. O Brizola foi meu colega, governador, enfim. Mas é monopólio dos partidos políticos a militância. Então eu não posso militar, por exemplo, eu não fui candidato a nada no PROS. Mas eu interpreto, represento, ajudo, sou militante de um grupo que envolve muitos deputados federais, muitos deputados estaduais, muitos prefeitos. E eu não fui candidato a nada pelo PROS.
Eu me filiei para ser solidário com esse conjunto de pessoas. Por quê? Eu tinha ajudado a construir o PSB moderno, que era o legado hereditário do Eduardo Campos, que recebeu do avô. E aí Miguel o senhor Arraes. decidiu sair. Não, repare bem, eu era o candidato favorito nas pesquisas em 2010 e o Eduardo Campos vendeu minha cabeça para o Lula. Porque o Lula escolheu uma pessoa que não tinha vivência, nunca tinha participado de uma eleição nenhuma, na ideia, né, de seguir mandando na presidente, que é a presidenta Dilma. O senhor queria ter sido candidato em 2010? Eu queria pelo ter sido. PSB. Não, o partido me preparou para ser candidato. Eu fui usado, né? E claro que isso não é queixa, estou só contando por que aconteceu. Claro. E aí eu fiquei lá, engoli. Né? Fui traído, fui enganado, etc. Fiquei lá, cumpri minha obrigação, votei na Dilma, etc, etc, etc. 4 anos depois, a gente participando do governo, a gente tendo ministro, o Eduardo Campos resolve ser candidato a presidente da República. E eu cultivo a lealdade, a decência, a coerência. Aí o senhor não como concordou? é que eu estou dentro de um governo, e repare bem, ele tinha me vendido na hora que era natural. O PT tinha encerrado um ciclo, o Lula não tinha candidato, ia forçar a mão para fazer uma pessoa não experiente, nós estamos pagando um pouco pela inexperiência da Dilma, e não deixou ser candidato. Depois ele próprio vem candidato e se alia com a direita. Faço o que eu? Não foi ser candidato a nada. Saí do partido para ser coerente, para não votar contra o candidato do meu partido. E era um compromisso. Antes, eu tinha vindo dos Estados Unidos e o PPS tinha 2 deputados. 2. O Sérgio Arouca, que já morreu, e o João Herman, que já morreu. Um do Rio e outro de São Paulo. E o Roberto Freire, que era e é o eterno presidente do PPS, se dizia de esquerda, enfim, nós fizemos um movimento imenso, fui candidato a presidente da República e ele, dentro do partido, apoiou o Serra. E depois não deixou os democratas me apoiar, na época o PFL, com um discurso, depois se aliou aos democratas. E eu faço o quê? Então, a minha vida partidária é de fato uma tragédia. Agora eu só tenho explicação. Estou de saco cheio, estou com vontade de largar tudo, faz tempo. Mas o senhor ainda tem esperança. Acho importante participar da política não é esperança, nesse momento. Nós temos que lutar, porque eu sou de uma geração que viu a política produzir todos os milagres que nós sonhamos, todos. Nós lutamos por anistia, conseguimos, lutamos por eleição direta, conseguimos, lutamos por constituinte, conseguimos, lutamos contra a inflação e eu estava lá ajudando. O PT ficou contra o Plano Real, eu estava lá ajudando. O PT ficou contra a constituinte, eu estava lá ajudando. O Fernando Henrique ficou contra o Lula e não sei o que e tal, estava lá ajudando. É interessante, tem muita gente hoje desencantada com a política, mas existe resposta fora da política? Não, não há. É isso que nós precisamos dizer, especialmente ao jovem. Como a nossa grande imprensa parte por descuido e parte por compromisso orgânico dos seus donos, dos seus proprietários, né? Noveliza o escândalo. As pessoas no mundo, elas fazem a distinção. Então, assim, no parlamento você tem o fulano de tal, que é extremamente correto, que é um cara que vota bem com os interesses da população, enquanto isso tem um picareta que é corrupto, prometeu uma coisa e faz outra e tal. E as pessoas levam esse debate para o bar. E se estabelece, então, um conjunto de valores, e isso é que sustenta o sistema democrático. No Brasil nós não temos isso. No Brasil é a picaretagem novelizada em horário nobre todo dia. Aí o cidadão chega do trabalho exausto, cansado, liga a televisão para se distrair, quando entra lá vem a podridão, mal cheirosa e a esculhambação, etc, etc, sem contraponto. E o que está acontecendo hoje? O jovem brasileiro está com nojo da política. E fora da política não tem alternativa. E o poder não se compraz com o vácuo. Se nós não participarmos, os picaretas ocupam monopolisticamente, como está acontecendo. Eu nunca ouvi falar, sabe, de maioria corrupta no parlamento. O parlamento é o santuário da democracia. Você sempre terá uma fração de corruptos, o sistema é pensado para lidar com minorias de corruptos, etc. Nós hoje temos uma maioria de corruptos na Câmara Federal, que elegeu um presidente que é simplesmente processado e eternamente envolvido em escândalo. E isso é uma tragédia para o país. Né? É difícil encontrar resposta para essa tragédia, né? Pelo menos uma resposta Mas a resposta imediata. É a democracia. A resposta é a democracia, a força do povo. Por quê? Porque a podridão não aguenta a luz do sol. Sabe, transparência, liberdade, votar, acertar, votar, errar, votar, errar, votar, errar, até a gente acertar. Eu sou de uma geração, quero dizer de novo, em que nós ganhamos todas.
Isso as pessoas não lembram, porque faz tempo. Mas o Brasil tinha uma ditadura militar. E quando a gente, no movimento estudantil, ativos e tal, a gente tinha sonhos, parecia uma utopia irrealizável. E hoje tudo é passado, nós ganhamos todas mesmo. E hoje nós temos o que ganhar. E às vezes demorou mais de 20 anos, né? A ditadura, sim, por isso que é preciso preservar a democracia. Até ganhar, né? Um governo ruim, 3 anos, a gente engole, aguenta, passa, não sem pressionar para que ele melhore, certo? Mas sem democracia, bobagem. E hoje está vindo para a rua, despudoradamente, o movimento pedindo volta de ditadura. Por desorientação, senhorinhas, né, que provavelmente são boas pessoas, portando cartaz em plena Avenida Paulista, reclamando por que a ditadura não acabou de matar todo mundo, inclusive a Dilma. Tem a memória curta, né? Aí o outro gasta dinheiro e produz um adesivo com o órgão sexual da presidenta Dilma sendo a boca de entrada do campo de gasolina. Que é isso? Que é isso? É daqui para trás. Agora, ministro, presidente do Um PDT... vagabundo agora em Fortaleza foi agredir o Stedley, que eu não tenho nenhuma admiração. Agora o camarada desce no aeroporto para fazer lá seja o que for, e vê um vagabundo, um burguesote à toa, junta meia dúzia de pessoas para agredir a pessoa na porta do aeroporto, na porta do avião. Mas o nível de agressividade, de ódio no debate público aqui em São Paulo, o Guido Mantega vai entrando. Eu também acho o Guido Mantega foi um desastrado ministro da economia na etapa final. Agora ele leva a mulher no hospital e um vagabundo qualquer, burguesote à toa, vai agredir o cara pessoalmente. Onde é que nós estamos? E a gente pensa o que vai acontecer depois, né? Porque o nível do debate se piorou valer para muito. os outros, vale para a gente. Então é preciso restaurar a regra. Tolerância, respeito às diferenças, debater, ninguém é dono da verdade, preservar aquela instituição caríssima que nos garante isso. É porque parece que existe um nível de exaustão, de fadiga tão grande que é difícil retornar ao debate civilizado. Claro, é um confronto odiento do PT com o PSDB que está levando o país à breca. Nós precisamos desarmar isso. Ou mandando os dois brigar lá fora, que é o que eu tenho vontade de fazer, sabe, a sociedade brasileira, vamos pegar vocês dois, vamos brigar lá fora. Mas são dois dos principais partidos, sim, né, que ocuparam poder nos últimos 20 anos. Mas não eram. Em 1989, quando o Lula foi candidato, o PT tinha 12 deputados. Essa é a beleza da democracia. Sabe, o PSDB eu ajudei a fundar. É uma das minhas tragédias partidárias. Eu estava feliz da vida. Fui o único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90. Qual foi o maior erro do PT no poder, na sua opinião? Imitar o PSDB nas suas piores práticas, inclusive a lambança politiqueira e a roubalheira. O PT é mais corrupto do que o PSDB? De jeito nenhum. Infelizmente estão se igualando nisso também. Porque todo mundo fala que são os maiores escândalos de corrupção da história. O mensalão, aí depois é a Lava Jato. Mentira completa. E o que não doura a pílula. Sabe por quê? O pecado do pecador é desculpável. Então eu sou um pecador, humilde, e eu peco. Quando eu peco, eu sou um pecador, as pessoas compreendem, eu posso pedir desculpa e ser perdoado. Mas o pecado do pregador, esse é indesculpável, esse é o problema. O PT fez 20 anos de discurso moralista, reduzindo a política a eles contra nós. Eles todos não prestam, só nós somos os anjos e santos. Quando chegam lá, se lambuzam completamente e pior, de forma vulgar. Você imagina? Desculpa, eu preciso falar essas coisas porque é por essa razão que eu estou voltando à luta. O Silvio Pereira, sabe, chegou a secretário executivo, secretário-geral do partido do presidente da República, recebeu uma Land Rover de segunda mão e registrou no Detran de propina. Pelo amor de Deus. Não podiam ter feito o que estão fazendo, o que fizeram e o que estão fazendo. Esse é o problema. Agora, achar que nós vamos resolver o problema com o discurso da Marina Silva, né? Beata, arrumada com um paninho enrolado aqui, né? Todo mundo é podre, só eu que sou santa e tal. Isso sabe o que é que produz? Uma crise eterna. Mas existe saída? Existe uma terceira via fora de PT e PSDB? Não existe. Ela pode e deve ser construída. E não é uma terceira via, é uma via. O que é que aconteceu? Nova via. Né? Os dois se exauriram. E essa é a tragédia do presidencialismo. Os dois se exauriram. O PSDB é inacreditável. Eu fico vendo como é que pode gente da altura do Fernando Henrique Cardoso, que convenhamos, é um homem, né, mas o senhor acha que ele tem um discurso Mas o Fernando Henrique Cardoso, costeando o alambrado do golpe, por pura vingança, sabe, imitando a pior qualidade do PT, o PSDB na Câmara e no Senado, votando contra o fator previdenciário que eles criaram,
O PSDB votando contra a CPMF que eles criaram. O PSDB votando para destruir a saúde fiscal do país, confrontando um valor que eles beatificaram vamos dizer, do superávit primário e coisas que tal. Onde é que nós vamos parar? É a oposição do quanto pior, porque melhor. repare bem, se amanhã eles forem ao poder, com que moral eles vão propor as coisas que têm que ser propostas para consertar a vida brasileira? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas alguém está preocupado com isso? O objetivo não é, em última instância, tirar a presidente Dilma do poder? Não, falando do ponto de vista do PSDB. O predominante, claro que tem gente boa lá preocupada, tem muita gente boa no PT, tem muita gente boa no PSDB, sim, mas eles estão simplesmente sendo postos de lado porque virou linchamento. Hoje ninguém mais, nem o PT, está todo acanalhado, acovardado, não defende o governo, não defende as instituições, porque o líder do governo, na hora que fala qualquer coisa, ele diz, é o homem da cueca. Do dólar na cueca, coisa que nem sequer é justa, ele foi absolvido e tal, mas é assim que as coisas estão no Brasil. Então nós precisamos, tudo bem, confrontar o governo mentiu para a sociedade, né? Esse é o grande problema, nós votamos numa coisa e estamos recebendo outra, rigorosamente o oposto, mas isso é para a gente criticar e pressionar para mudar. Agora, quebrar a regra e transformar a política num confronto odiento de base moralista, isso não permitirá ao Brasil resolver nenhum dos seus problemas. E vai se agravar essa crise. Ministro, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que o senhor é uma referência nacional em que em 2018 vão ganhar ruas e praças para fazer Ciro Gomes presidente do Brasil. O senhor é pré-candidato à presidência em 2018? Sou e não sou, né? Deixa eu explicar aqui. Como é que é isso? Deixa eu explicar aqui. Eu não quero ser candidato. Eu já fui candidato a presidente do Brasil 2 vezes. Estudo, viajo, leio, conheço a inteligência do país, interajo com o empresariado, interajo com sindicatos, enfim, amo o Brasil, é o sentido da minha vida, é o seu mudo de partida. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Nunca aceitei receber pensão de ex-governador, nunca nem contei isso, mas hoje em dia eu tenho vontade de contar, isso nada mais é minha obrigação. Nunca aceitei receber pensão de ex-prefeito, ex-deputado, enfim, sou responsável por coisas importantes que estão acontecendo no país, por delegação do presidente Itamar Franco. Eu criei a TJLP, que é uma taxa de juros para financiar o desenvolvimento do país, criei a legislação de participação dos trabalhadores no resultado das empresas, como por delegação do presidente Lula, montei o projeto de transposição de São Francisco, que está se executando. O senhor sente que já deu a sua contribuição ou ainda pode contribuir mais? Tudo que se der a um país que me deu o que me deu é pouco. Agora, por isso eu não sou candidato, porque não tenho mais vontade de ser. Mas eu disse aos companheiros do PDT que, se for necessário, eu serei candidato. E serei para vencer as eleições. Mas, nesse momento, eu acho que é importante a gente garantir a regra. Que condições faria o senhor? E pressionar o governo para mudar de rumo, se reconciliando com os valores e com os grupos sociais que lhe deram a vitória. Mas parece que o senhor está preparado. Parece que o senhor está preparado. Se te chamarem o senhor para entrar em campo, o senhor entra. Que condições fariam com que isso fosse necessário, a seu ver? Se eu perceber que o debate vai ficar reproduzindo essa confrontação odienta, PT com PSDB, sinalizando para a eternização dessa crise, se eu perceber que a solução para os dois será uma mistificação à moda Marina Silva, que é o petismo saudosista do passado, sabe? O moralismo, um ambientalismo difuso, uma negação da política como linguagem, enfim, isso também destrói a condição de governança do Brasil. Aí eu serei candidato. O senhor está dizendo que se não houver alternativa fora do PT e do PSDB se eu não puder e da Marina meu Silva... voto com segurança e com esperança no futuro, eu serei candidato. Mas o senhor vê alguém hoje na política em condições de exercer esse papel, essa alternativa? O Brasil tem muita gente. Eu estava conversando outro dia com o prefeito de São Paulo. As pessoas hoje estão comparando o prefeito de São Paulo, Haddad, com a idealização de uma cidade perfeita e tal. Mas daqui a pouco, quando forem votar e tiverem que escolher comparando, vão ver o prefeito excelente que nós temos. O senhor acha que ele tem condições de ganhar? Estou falando no PT, Aí você tem o Eduardo Paes, que é do PMDB, que é um partido que, por regra, infestou-se de corrupção, ladroeira e fisiologia. Mas lá no PMDB, você tem o Eduardo Paes, um jovem prefeito que está aprendendo, né, o ramo da grande política, está fazendo um trabalho respeitável no Rio de Janeiro e também pode ser uma novidade. Ele é um dos pré-candidatos à presidência pelo PMDB. O senhor votaria no Eduardo Paes? Não digo que votaria, porque eu não gosto
da circunstância dele, eu estou só dizendo para não perdermos a esperança de que a nossa democracia está produzindo uma nova geração de quadros. Você tem o Cid Gomes, né? Seu irmão. Fez um governo extraordinário no Ceará, sem rival, e na hora que precisou, botou o dedo no nariz desse picareta que preside a Câmara Federal, pegou o paletó e foi para casa. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? O senhor se refere. Botou o dedo, pegou o paletó e foi para casa. Isso é o que está precisando a gente ter na política, gente que tenha correção, atitude, né? Mas ele é da nova geração. Você tem o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, você tem o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, o prefeito do Recife, você tem o governador do Piauí, enfim, você tem muitos quadros que a sociedade brasileira não conhece ainda, mas que são quadros que têm o que mostrar. Agora, o senhor vê alguma dessas pessoas, talvez sem contar o Eduardo Paes, em condições já de sair candidato a presidente em 2018? Sim, porque são quadros sim, ainda até em porque formação. é isso, você precisa entrar na dinâmica, conhecer o país, né? E se oferecer e eventualmente ser eleito. Mas não sendo, não se perde, você acumula experiência e vai se preparando. Estou só lhe dizendo que o Brasil, persistindo na democracia, o Brasil vai produzir uma nova geração de liderança. O que nós precisamos é qualificar o debate e encerrar essa simplificação odienta, grosseira que o PT e o PSDB estão confinando o país. Essa polarização eterna. Odienta. Né? Que polarizasse está tudo bem, vamos supor que eram 2 projetos, mas é o mesmo projeto. É o mesmo projeto. O senhor acha que PT e PSDB têm o mesmo projeto? O PT está imitando todo o conservadorismo econômico do PSDB, mas e na rigorosamente o mesmo. Qual é a diferença? E o povo percebeu. Faz o conservadorismo grave na economia e o PT tem um olhar mais social e, portanto, criou ambiente para que 25 milhões de brasileiros saíssem da miséria. Isso aconteceu. Mas quem faz melhor? Porque o senhor foi aliado do PT muito tempo, durante muitos Não, anos. Foi ministro da Integração Eu sou aliado Nacional. do PT. Eu sou aliado do PT. Eu não estou disfarçando que sou. Agora, por ser aliado, eu vou desconhecer o que está acontecendo. Eu falo como amigo. Não é possível um partido como o PT se entregar a essa fisiologia, a essa roubalheira como foi. Como se entregou. Ele não tinha direito de fazer isso. Tem que fazer uma autocrítica? Ah, sim, claro. Não fez? O senhor acha que deixa a desejar? Não fazem. Se encantaram com carrão preto, com cartão corporativo e não fazem porque são arrogantes. Não fazem porque são arrogantes, sabe? Desconsideram em cima do lulismo, do lulopetismo, né? O próprio Lula se endeusou pelas tantas. Esqueceu que é um homem com 1000 falhas, 1000 deficiências e teve do povo brasileiro tanta generosidade que resolveu se autoconstituir como semideus. Como é que fica o papel do ex-presidente Lula nessa dinâmica toda? O legado dele vem sendo destruído, vem sendo destruído porque ele cometeu todos os erros e está repetidamente cometendo os erros. Essa engenharia é ele que montou. Quem montou essa engenharia, PT, PMDB, com protagonismo do PMDB na linha de sucessão, foi o Lula. Mas o senhor acha que o Lula é responsável pela corrupção que acontece no PT? Porque muitas pessoas o culpam disso, esperam que a Lava Jato chegue até o ex-presidente. Ele é responsável não por ser, vamos dizer, ator direto de corrupção, que o Lula não é. Eu conheço muito o Lula desde 1980. O senhor acha que ele é correto como a presidente Dilma, como o senhor disse que a presidente Dilma é? Ele é diferente. O Lula, ele tem uma moral frouxa. O que é uma moral frouxa? Uma moral frouxa é assim, ele não rouba, mas não está nem aí para a turma roubar. O senhor acha que ele fecha os olhos para a corrupção? Não está nem aí, ele acha que é assim mesmo e tal, e aí entrega. Essa história da Petrobras foi montada lá atrás na turma do Fernando Henrique e ele simplesmente botou gente dele para fazer a mesma coisa. Mas ele sabia? O senhor acha que ele sabia? De detalhe, quem está tirando 3%, não. Mas sabia que havia corrupção? Mas sabia que havia, sem dúvida. Sem dúvida. E deve ser responsabilizado por isso? Não, porque a responsabilidade penal é individual e supõe o dolo. E ele não tem nada a ver com superfaturamento de obra, com propina disso ou daquilo outro. Quer dizer, o senhor está dizendo que ele nunca participou daquilo ativamente, não, pessoalmente? Não, isso eu tenho segurança que não. Agora a Dilma não. A Dilma ela tem uma atitude moral severa. E essa é a esquizofrenia, coitado. Né? Ela foi eleita nesse esquema e ela botou a Graça Forte, as pessoas não sabem, ela botou a Graça Forte quando começou a aflorar a confusão da Petrobras. Ela trocou, ela tentou trocar. Ela botou a Graça Forte para moralizar. A Graça Forte deve ter fechado mais de 20 offshores que o Sérgio Gabriel criou, sabe? Empresas de fachada lá fora, como proprietário da Petrobras para fazer jogo de aluguel de navio, de afretamento de navio, de jogo de compra de equipamento, de coisa, como fizeram. Eles venderam uma refinaria
subfaturada na Argentina e compraram superfaturado uma refinaria em Pasadena. E o Brasil tem 24 bilhões de dólares de déficit na conta de derivado de petróleo, e eles traíram o Ceará e o Maranhão, que gastaram milhões para receber uma refinaria prometida e posta no plano de investimento da Petrobras. Isso tudo estava acontecendo. E a Dilma, eu escrevi quantas vezes, ninguém ligava. Ninguém liga, na verdade. Se você olhar Furnas, o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha. Ninguém despachou uma pequena central hidrelétrica, que chama PCH, sem pagar pedágio para Eduardo Cunha. Todo mundo sabe disso. E o Lula sabia que quando entregasse Furnas para o Eduardo Cunha, era para isso que ele ia fazer. O senhor acha que as coisas vão mudar com a Lava Jato? Vai haver uma moralização da política? Não esperemos milagre, porque o que está acontecendo no Brasil é que todas essas questões estão melhorando. Eu sei que quando eu digo isso, o telespectador toma um susto. Mas porque há mais investigação. Porque agora tem transparência, agora tem Ministério Público, agora tem imprensa, sabe? Não tinha no país. Agora tem Polícia Federal ativa, funcionando. O PT tem razão de se atribuir a responsabilidade aos governos petistas? De que hoje há investigação, há autonomia? Quem fez a inversão, quem soltou a Polícia Federal para ser profissional foi o Márcio Tomás Bastos. Grande que é o ex-ministro da Justiça. Grande brasileiro, e fez isso como ministro da Justiça do primeiro mandato do Lula. Reforçou a Polícia Federal, fez concurso e permitiu à Polícia Federal que ela fosse. Então você vê o número de inquéritos. Esse foi o marco, né? Esse foi o você vê o número de inquéritos no governo Fernando Henrique. O Procurador-Geral da República no Fernando Henrique era chamado de Engavetador-Geral da República. Você vê a quantidade de inquéritos de representação contra políticos, e a corrupção no Brasil, infelizmente, existe há muitos anos, né? Então as coisas estão melhorando. Agora é muito desagradável a gente ver, né, essa podridão sendo exposta, e volta a dizer, o cidadão com salário apertado, com medo de como bala se fosse um momento perdida, de catarse mesmo, né? Perdendo um terceiro turno de trabalho dentro dos ônibus e maltratado nos postos de saúde. Ouvi dizer que estão roubando em todo canto e que o prêmio é a impunidade, que o engravatadão lá do presidente da Câmara continua mandando. Agora, ministro, vamos voltar aos problemas mais imediatos, né? A gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, mas ela vai ao ar na segunda-feira à noite. E na quarta, assim que voltar de viagem, a presidente Dilma Rousseff deve anunciar uma reforma ministerial com corte de até 10 cargos, deve entregar pelo menos 6 ministérios ao PMDB. Isso é a estratégia correta? Resolve o problema dela, pelo menos assim, imediatamente, pontualmente? Não, não resolve. Até porque é uma rendição a determinadas simplificações, né? Então as pessoas dizem na rua, porra, vai criar mais imposto, por que não extingue esse ministério? Aí não dá bilhão, entendeu? Não dá bilhão, a conta brasileira é bilhão. E você extinguindo esses ministérios todos... Não, dá 200 milhões, é uma conta... E por ano, o que não quer dizer que é pouco dinheiro, e não quer dizer que tem ministério, é demais, não precisa disso, mas está desempacotado, percebe? O que pode salvar a Dilma é dividir a sociedade brasileira em torno de uma agenda fecunda. O presidente Lula sempre fala nisso, né? Na agenda pós-ajuste. Mas não é negócio de marketing, não é negócio de truque. É bobagem. A questão é o seguinte, basicamente ela tem 2 problemas. Um problema, os políticos escalando o golpe, e isso só é possível porque ela tem um outro problema, e este é o problema. É uma sociedade achando que foi enganada. Primeiro, parte importante não votou nela. Já não ficou feliz. E a outra parte que votou nela, na qual eu me incluo, se sente hoje enganado, porque ela prometeu uma coisa e está fazendo rigorosamente o oposto. Isto é que cria o ambiente de instabilidade. Então ela precisa se reconciliar na sociedade. Na hora que ela se reconciliar com a sociedade, não quer dizer produzir milagres, mas se reconciliar. Dizer, olha, ok, eu tentei por esse caminho, fiz tudo que pude fazer, costei ministério, entreguei o Ministério da Fazenda para os bancos e tal, mas não funcionou. O ano fiscal foi o pior da história brasileira, a recessão é a pior da história brasileira, há 12 anos que nós não ouvimos falar em desemprego, o desemprego voltou a explodir no Brasil, a massa salarial, inclusive o poder de compra do salário mínimo foi erodida, chegou a poder de compra de $320, nós recebemos a $76 a poder de compra o salário mínimo, e tentei, vocês viram que eu tentei, agora não, eu vou voltar aqui para o meu caminho, e aí precisa ter uma equipe capaz de imaginar esse novo caminho. Mas pelo que o senhor está dizendo aí, o primeiro passo é admitir erros. E pelo que a gente viu até agora, a presidente Dilma tem muita dificuldade em fazer isso. Ela não faz a retórica da admissão, mas fica no zigue-zague.
Por que ela vai extinguir os ministérios se ela faz 7 meses que assumiu e não extinguiu? Ela foi presidente 4 anos e não extinguiu. Vai extinguir por quê? Porque ela está se rendendo a uma crítica que não tem resposta. Entregar o Ministério da Saúde para o PMDB, por exemplo. É inacreditável. É inacreditável. Vem aí a rodada de escândalo 2.0. Mas o que ela quer evitar é o impeachment. Quer dizer, ela tem um objetivo a curto prazo. Mas ela só tem uma chance de escapar do impeachment. Qual? O povo. Por que não tiveram coragem de propor o impeachment do Lula no Mensalão? Em que estava imputada ao chefe da Casa Civil a responsabilidade de chefiar uma quadrilha com prova robusta e Banco Rural e cacete A4 tudo, porque que ninguém ousou se meter a besta com o impeachment do Lula. Ele tinha uma popularidade muito melhor. Porque ele não perdeu o povo. E a economia estava muito melhor também, né? Tem essa outra... Não estava tão bem, não. Não estava tão bem, não. O Brasil está crescendo a 2,3% em média. Ridículo. Nós estamos crescendo abaixo do ganho de produtividade, abaixo da soma dos jovens que chegam ao mercado de trabalho, por conta dessa política ultraconservadora que o Lula replicou. Só que o que ele fez? Ele sinalizou para a população que fazia esses acordos salafrários aí com os políticos safados e não sei o quê, que tinha corrupção, como uma espécie de preço a pagar para fazer o Bolsa Família, que esconjurou a fome do lado brasileiro, fazer o crédito popular acontecer, que saiu de 13% para 50% do PIB na veia. O pobre trocou jumento por motocicleta, né? Comprou geladeira, comprou televisão, acesso ao crédito para a construção civil, para a moradia popular, saiu de 13% para 50% do PIB. O salário mínimo valia $76 no governo Fernando Henrique, a poder de compra, chegou a valer $320. Mas no governo Lula, então, o governo tinha muito mais lenha para queimar. O que fazer agora no governo Dilma, quando você já acabou, você já extinguiu todas as possibilidades? Quais possibilidades? O presidencialismo brasileiro é tão autoritário, tão doentio, que tem nisso uma vantagem. Na hora que a presidente quiser estalar o dedo, muda tudo. O problema é falta de imaginação e equipe. E a insistência de ir por um caminho da desgraça. Quais são os principais erros na equipe dela? É um erro manter, por exemplo, a Luiz Mercadante na Casa Civil? O ex-presidente Lula já aconselhou várias vezes, Eu acho que não. Não, acho que não. Ali o que tem é um problema de interlocução política. Então você repare bem, você tem uma lógica que o Lula defende por esse pragmatismo. Ele não quer nem saber, ele sabe que quando entregou Furnas para o Eduardo Cunha ia para lá para roubar. Lula sabe. A Dilma resiste a isso. E aí, quando ela engole ela não recebe. É um negócio de cinema. Ela tem ministro que ela nomeou e não recebe. Sabe? Então, é uma esquizofrenia. O que ela precisava fazer agora era o seguinte, era ter uma turma com ela. Quem está comigo? Intermediários fora. Quem está comigo? São 100? São 150? São 200? São 250? E isso exige mão de obra, experiência, capacidade. A Dilma, inacreditavelmente, nomeou com a coordenação da política do Brasil a Ideli Salvati. E eu fico com pena, porque é uma boa pessoa. Sim, mas repare bem, você não acha que isso que está aí foi construído lá no primeiro mandato? Foi. São reflexos do primeiro mandato. O senhor já foi sondado para ocupar algum cargo, algum ministério no governo? Se tivesse sido e afirmar que isso seria de uma indelicadeza atroz. Né? O senhor aceitaria se fosse? Em nenhuma hipótese. Não, de forma alguma participaria desse governo do PT? Em nenhuma hipótese. Não é do PT, eu não participo do governo do PMDB. E não é do PMDB, é do setor podre, corrupto do PMDB. O senhor está dizendo que esse governo é do PMDB já? Mais do PMDB do que do PT? Completamente. Não é nosso esse governo. Depende do PMDB para sobreviver? E paga e não recebe. Esse aqui é um negócio de louco. É o tempo todo pagando e não recebe. O PMDB vai desembarcar oficialmente no Congresso que eles têm marcado para novembro? Se ela perder o povo, que hoje o que há ainda é uma mágoa, mas as pessoas ainda admitem, sabe, se reconciliar. Mas o PMDB está de olho no quê? A decisão dele vai ser baseada em quê? O PMDB, vamos ressalvar, não é o PMDB. Essa ala picareta do PMDB está de olho numa coisa: lugar para roubar. Ponto final. Duro e cruelmente é isso, lamentavelmente, que está acontecendo. Olha, estão indicando um tal de Manel Júnior, se presta atenção, um semi-analfabeto, sabe? Semi-analfabeto, picareta desde nascença, para o Ministério da Saúde. A saúde, que corresponde ao mais grave drama da sociedade brasileira, que tem uma crise de financiamento absolutamente dramática, que é literalmente uma questão de vida ou morte. Como é que pode transformar isso em moeda e trazer um camarada absolutamente desqualificado, que na hora que a imprensa vasculhar a vida dele, ele não dura 15 dias. Não é possível que você nomeie um ministro sem pelo menos passar pela ABIN. Sabe? A ABIN tem a obrigação de dizer: presidente, esse camarada aí vai ser fritado em 15 dias.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista na sexta-feira e disse que o governo fazia um pacto, a presidente Dilma estava fazendo um pacto com o demônio para salvar o governo, né? Dando tantos ministérios ao PMDB que ela não governava mais, que era governada. O senhor concorda com isso? O Fernando isso? Henrique, ele abusa da inteligência dos outros, porque ele conta duas coisas, com absoluta complacência da grande imprensa, absoluta complacência, ele pode fazer o que quiser, andar nu, pelado, falar bobagem à vontade, a imprensa o protege. E de outra forma ele conta com a falta de memória da sociedade brasileira, que ele pensa. A Dilma está simples e puramente replicando exatamente o que ele, Fernando Henrique, fez. Sabe quem era ministro do transporte do Fernando Henrique, que dali comandava o mensalão do PMDB no governo Fernando Henrique? Eliseu Padilha, ministro da Dilma. Sabe quem era líder do Lula no Senado e líder do Fernando Henrique no Senado? O mesmo, Romero Jucá. O mesmo. São as mesmas figuras. Rigorosamente agora, a mesma. O Fernando Henrique... Michel Temer era homem do Fernando Henrique. Agora, o Fernando Henrique disse que ele contava com o apoio do Congresso quando houve o movimento Fora FHC, que o senhor já citou aqui, que a presidente Dilma não conta com esse apoio. E quando precisou, comprou voto. Quando precisou, comprou voto. Com dinheiro, pura e simplesmente, R$200 mil na época, custou o voto para comprar a reeleição do Fernando Henrique. Se as pessoas não têm memória, eu tenho uma memória implacável. Dá para ganhar, reconquistar esse apoio do Congresso à presidente Dilma até 2018? Só tem o senhor uma acha chance que vai do Congresso ser afim com a nossa estratégia. É o povo nos apoiar. Ou seja, aumentar a popularidade não é negócio. Você pegou e entrega o Michel Temer a coordenação política. O Michel Temer transforma a coordenação política numa distribuição de cargos, entrega todos os cargos mais importantes do país à pura escória do PMDB, que ele representa, na linha de sucessão, e depois lava as mãos. É muita inocência, muita inocência. Vai escapar porque o povo brasileiro é democrata. Ministro, o senhor disse recentemente em uma entrevista à Folha de São Paulo que impeachment sem prova de crime é golpe. Quais são os riscos de um impeachment neste momento para a democracia no Brasil? Nós simplesmente teremos 20 anos de ingovernabilidade no país. Estou seguro disso. É só a gente imaginar, né? Inventa-se um pretexto, tipo, pedalada fiscal no Tribunal de Contas. Pedalada, eu vou explicar para as pessoas o que é. A Caixa Econômica que pertence ao governo paga o Bolsa Família. Então, um belo dia, o governo teve dificuldade de dinheiro e mandou: Caixa, paga aí que depois eu te pago. Vendeu fiado, né? Paga aí. Paga aí com o teu dinheiro que depois eu te pago. E depois pagou. Isso não é crime de responsabilidade, nunca foi. Mas é empréstimo, porque a lei de responsabilidade fiscal supostamente proíbe. Vamos discutir, isso não se faz, é química, contábil, é tudo de ruim, ok? Ok. Dito isto não é crime, não foi a Dilma que fez, portanto, nem é crime, portanto, não se pode atribuir a ela um crime. E segundo, não foi ela que fez, foi o secretário do Tesouro que fez, mas essas coisas o Tribunal de Contas pode multar. Como é normal, o Tribunal de Contas multa lá o secretário do Tesouro, quem de ofício fez. Mas isso não é razão para impeachment, ponto final. E volto a dizer, na hora que você quebrar a regra, vale a quebra de regra para todo mundo. Aí vamos derrubar a Dilma, entra o Michel Temer. Os problemas são os mesmos, só que o Michel Temer é um sem voto, era o último deputado em São Paulo, o último. De 71 deputados federais de São Paulo, ele conseguiu a proeza de ser o menos votado de todos. E é o homem que faz a testa de ferro dessa turma do PMDB. Ou seja, tudo que nós estamos vendo, nós vamos assistir exponencialmente, só que com um camarada que não teve o voto do povo. É porque, na verdade, muitos argumentos... Eu, por exemplo, vou exigir o impeachment dele no dia seguinte. Os críticos argumentam que seria um governo de união nacional, concertação nacional, como foi o do Itamar Franco, você imagina que o PT, golpeado, a CUT, o MST, o Sindicato do Servidor Público vão ficar no governo de união depois de terem sido golpeados. Que é isso? Isso é a Venezuela aqui. Nós não podemos deixar acontecer. Não podemos. O senhor disse então, que haveria nós temos duas lutas nesse momento. Defender a democracia a qualquer preço e brigar para o governo da Dilma mudar. Isso é o que nós temos que fazer. O senhor disse que haveria graves consequências se houver um impeachment. Que consequências são essas? Haverá a possibilidade de violência na rua. Mas quem vai defender esse governo? Não é defender o governo, é defender a regra. É defender a regra. Defender a regra. Eu, por exemplo, estou na linha de frente. Estou na linha de frente, não vou aceitar. No dia seguinte que derrubar a Dilma, eu vou encabeçar um movimento pelo impeachment do Michel Temer. Esse impeachment que o senhor chama de golpe tem cara? Quem são os golpistas? Tem, são duas correntes, porque o golpe agora não é mais uma sargentada. O golpe agora é via manipulação de instituições para dar feição jurídica ao golpe.
Então hoje tem duas escaladas, ambas aberrantes. Uma é no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de julgadas e aprovadas por unanimidade as contas da campanha da Dilma, conseguiu-se a proeza de reabrir a discussão. E por aí há uma tendência de, vamos supor que não vai acontecer, porque os juízes brasileiros, felizmente, são de altíssimo nível, especialmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito orgulho de ver também este avanço extraordinário do Brasil, que é a nossa justiça. Está melhorando muito nos tribunais superiores, ainda tem que melhorar bastante para baixo, mas está melhorando bastante. Eu já vi como é que era no passado, né? A consequência, vamos dizer, desse itinerário era declarar nulos os 60 milhões de votos que a Dilma recebeu, porque, aspas, o povo teria votado por abuso de dinheiro, de poder econômico e poder político. Neste caso, assumiria o Aécio. Portanto, ou aí haveria está. nova eleição, né? Que Não tem nova eleição. Não tem nova eleição. Assumiria a presidência da República, né? O segundo colocado. Anulados os votos, assume o segundo colocado. Tá certo? Com que cara nós íamos ficar no Brasil? Que governança, que governabilidade haveria para uma jogada dessa no tapetão que o povo não suporta? O povo está magoado, zangado, com razão com o governo Dilma, mas o povo não suporta, sabe, jogada, golpe, o povo não aceita. Você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo, eu conheço com a minha alma o povo brasileiro. Segundo movimento, no Tribunal de Contas da União. Fernando Henrique fez isso que eu chamo de pedalado a rodo. Lula fez quantas vezes quis. Nunca ninguém foi multado sequer pelo Tribunal de Contas. Mas a presidente Dilma aumentou, né? Foi num grau assim exponencial. Né? Nada disso, está tudo pago. E era o banco público. Mas teve um custo alto. Repare bem, para o Brasil, né? Eu não estou defendendo isso, eu estou só dizendo que isto não é crime de responsabilidade, muito menos imputável dolosamente à senhora presidente Dilma Rousseff a ensejar impeachment. Não pode. Isso não é causa. Aí o Hélio Bicudo, cuja maior qualidade moral é ex-petista, já não está no seu melhor momento, a família está denunciando a manipulação dele, assina o requerimento. E quem deu a ele a autoridade moral para isso? Que legitimidade ele tem? A não ser um esforço de manipulação de propaganda para dizer até o PT está querendo o impeachment da Dilma. É só isso. O senhor acha que o vice Michel Temer conspira contra a presidente Dilma, como acreditam alguns setores do PT? Veja bem, ou o senhor acha que ele age de forma institucional e correta? Não, ele conspira de forma vulgar. Eu nunca vi um vice se mexer tanto, falar tanto quanto o Michel Temer faz. Nunca vi. O Michel Temer foi ao Congresso e disse que o país precisa de alguém que una o Brasil. Depois o Michel Temer veio aqui em São Paulo e fez uma palestra para um desses grupos golpistas que estão aí e disse simplesmente que a presidente com 7, 8% de aprovação popular não vai ficar no cargo. Onde é que está escrito isso na Constituição? Onde é que isso está escrito na Constituição? Mas o senhor acha que politicamente um governante com 7 ou 8% de popularidade nesse nível resiste até o final do mandato? Quanta popularidade tinha o Fernando Henrique? Mais do que isso, né? Muito menos. Quer dizer, muito menos não. Mais. Pouquinho mais. Pouquinho mais no segundo mandato. Veja, não me ponha onde eu não estou. O que eu digo é que popularidade circunstancial não pode ser uma razão para tirar alguém do poder, alguém eleito. Por quê? Porque um cara como eu, se eu for presidente da República, eu vou fazer o que o Brasil precisa ser feito. E vou, inclusive, encarar determinadas coisas que vão eventualmente, me fazer uma crise circunstancial de popularidade. Como eu fui prefeito, fui governador, fiz o que tinha que ser feito. E quando você faz o que tem que ser feito, que é cobrar severamente os impostos, aplicar severamente o dinheiro do povo, né, inverter prioridades, tirar dos ricos para botar para os pobres, etc, etc, são os ricos que mandam na mídia. E aí começa a esculhambação e tal. Então o cara fica impopular, ninguém mais pode tomar decisão séria nenhuma. Vai ver se a Alemanha, vai ver se a Grécia, vai ver se a Espanha vai sair da crise que está com demagogia. Não sai, tem que fazer com coisa severa. Então popularidade se apura na eleição. Aí sim, é hora de apurar na eleição. É popular, se elege. Não é popular, perde a eleição. Agora, eleito, tem um mandato e vai lá para executar. O senhor acha que nessa equação entre impeachment e um governo aí sangrando até 2018, é melhor esse governo fraco até 2018? Eu tenho muita esperança, cada dia menos, mas eu tenho ainda muita esperança de que a Dilma caia em si e mude de rumo.
Isso nos permite. Então, é muito melhor. Mas mesmo que não aconteça, eu digo a você, é muito melhor a gente aguentar um governo ruim 3 anos do que 20 anos de ingovernabilidade no país. E de pior, na transição, violência, que é o que está se marcando para acontecer. Essa escalada de ódio, essa coisa de agredir pessoas no individual, daqui a pouco vai virar confronto de rua. Nós não precisamos disso no Brasil, é tudo que nós não precisamos no Brasil. O senhor teve com a presidente Dilma recentemente em Fortaleza, conversaram, o que o senhor disse a ela? Eu digo isso que eu estou dizendo aqui para ela, com o devido respeito, com o carinho que eu tenho por ela. Ela é uma senhora, parte dessa agressividade também é covarde contra ela. Eu não aceito. Você fazer um adesivo, você já viu esse adesivo? Bota no tanque do carro e o buraco de botar gasolina é simplesmente o lugar, enfim, do órgão sexual feminino. Que isso? Que isso? Não, isso é inaceitável. Se eu pego um cara desse, ele vai se ver comigo. Ministro, falando um pouquinho sobre economia, o senhor fala muito em outros rumos e outros caminhos. O senhor criticou muito essa guinada para a política liberal, né, da política econômica do primeiro mandato. Não tem nada de liberal, ela é basicamente estúpida. Porque a retórica é uma coisa, então vamos, austeridade fiscal, esse ano fiscal vai ser pior do que o ano passado. Havia outra alternativa? Flagrantemente, esta é que não presta. Porque, repare bem, para que serve uma política econômica? Tá certo? Nós não vamos evitar a queda, o downgrade das agências de rating, está precificado, o Brasil vai perder o grau de investimento. Nas 3, o senhor acha? Vai perder nas 3, está dado, tá certo? Agora eu quero lembrar que nós fizemos o Plano Real, nosso rating era nulo, 0. Nenhuma agência de rating aprovava o Brasil. Nós fizemos o Plano Real, a FMI ficou contra. Nós fizemos o Plano Real, o governo dos Estados Unidos ficou contra. Eu tive uma discussão azeda na frente do Pedro Malan com o Larry Summers, então secretário do Tesouro, numa reunião do FMI em Madrid. Nós fizemos contra todos eles, fizemos o Plano Real. Então, tudo bem, é ruim, mas o Brasil tem condição de resolver os seus problemas, apesar da queda da agência de rating. Vai cair. Não é um retrocesso? A culpa não é do governo? A razão da economia... É claro que é. É claro que é. Não estou defendendo, não. É muito ruim o que está acontecendo. Não me põe onde eu não estou. Estou só querendo dizer o seguinte, que tem solução. Então, a outra retórica, a austeridade fiscal. Esse ano fiscal vai ser pior do que o ano passado. Com toda essa amargura, a receita pública despencando e a despesa corrente com juro aumentando. Então vai ser muito pior o ano fiscal, que eles alegam a austeridade, vai ser pior. Mas porque também há recessão, né? A arrecadação diminuiu bastante. Quem produziu essa recessão? Não foi produzida pelo primeiro mandato ou o senhor acha que foi produzida pela austeridade? Não, quem produziu essa recessão foi o governo Dilma, neste momento. Neste momento, não no primeiro mandato? Não. No momento passado, eles têm uma alegação, uma retórica de anticíclico. Desculpa, mas Lord Keynes está se revirando no túmulo. Anticiclo é o seguinte, se você tem uma crise internacional que ia abafar o Brasil, você deveria, teoricamente, então, expandir o crédito aqui, tentar aumentar a demanda via investimento público, ou agregar investimento privado em parcerias público-privadas, concessões, etc, etc. O governo Dilma não fez isso. Fez uma gastança estúpida, subsidiando oligopólios, que transformaram essa montanha de renúncia fiscal em remessa de lucro para o estrangeiro. Estou falando da indústria automobilística, estou falando da eletroeletrônica, a quem se deu essa montanha de dinheiro. Se você tivesse o mesmo dinheiro investido, por exemplo, em refinarias, nós estaríamos fazendo o anticíclico, um investimento pesado que se reproduz. Compreende o que eu estou dizendo? Não foi feito de forma errada, a política não, foi uma gastança estúpida para beneficiar oligopólios. Então não tem nada de anticíclico isso. E o que nós precisamos fazer, na verdade, no Brasil, é um conjunto de providências que são práticas hoje. Se você não pudesse, não depende do Congresso, você não... Se o senhor fosse ministro da Fazenda hoje, que atitudes tomaria? Eu estou defendendo há meses que nós deveríamos apagar a luz no mercado de câmbio. Ao invés de fazer isso lúcida, inteligentemente, organizado no movimento, não fizeram, o mercado está fazendo. Então você, com o ajuste do câmbio, qual é o selvagem? Você vai ter um benefício extraordinário. Dentro de 60 a 90 dias, as contas externas do Brasil estarão miraculosamente positivas. Depois de 12 anos de buraco. E as exportações vão aumentar, vai beneficiar alguns setores. Acaba a farra do turismo, enfim, desbragado para fora, fica mais atraente para o estrangeiro vir para o Brasil. Enfim, nós passamos a sofrer um pouco, mas as nossas contas com o estrangeiro ficam absolutamente sadias daqui 60 a 90 dias. O filme eu já conheço. Quando isso acontece, ele puxa a moeda para se valorizar. O real já teve 4 por 1 dólar no começo do governo Lula, em 2003. O senhor acha que ainda vai haver um ajuste, o dólar vai cair? Nós fizemos um movimento e acabamos trazendo o dólar para 1,80. Né?
Não voltará mais a 1,80, porque nós temos agora o que não tínhamos lá, uma inflação que é puxada pelas tarifas do governo, juro não tem nada a ver com isso, e puxada pelo câmbio, que juro também não tem nada a ver com isso, é outra estupidez. Então os juros segundo movimento, trazer a taxa de juros consistentemente para baixo. Isto feito, imediatamente você recria as expectativas, porque você restaura a condição competitiva da nossa base produtiva. Por exemplo, a nossa agricultura não está sofrendo. Por quê? Porque ela tem crédito diferente desse juro estúpido, porque ela tem tecnologia sofisticada, porque a Embrapa criou condição para se produzir soja no Cerrado. Isso foi a Embrapa que criou, não existia isso. Isso aqui é uma pista. Ela tem escala, portanto não tem negócio de competição global que ela não resista, e ela joga para o mercado de fora. Então o câmbio, quando se desvaloriza, ela ganha dinheiro. Ministro, infelizmente nosso tempo está terminando, né? Tem muita coisa. Eu só quero que as pessoas saibam que se a gente persistir na democracia, tudo se resolve. Só para terminar, uma última perguntinha, nosso pinga-fogo. O Lula volta em 2018? Tem espaço para ele voltar? É tudo que ele quer, tudo que ele pensa. E parte importante do calor contra a Dilma é isso, é para tentar queimar a Dilma e já, de queimar o Lula. Porque essa geração toda de tucanos, que está há 12 anos fora do poder, vai ficar 16 com o fim do mandato da Dilma, imaginar que o Lula vai ficar mais 8, para eles é inadmissível. Eles não falam isso, mas parte importante da escalada golpista é essa, é queimar o Lula. Queimar a Dilma para queimar o Lula, e o país que se arrebente, e o povo que exploda para essas pessoas. O senhor disse que o Lula se sente hoje um semideus. Vocês se afastaram, mudou o seu sentimento em relação a ele? Eu perdi um pouco o respeito por ele, perdi sim. Eu acho que ele não está se comportando como devia. Se ele tivesse se recatado, uma palavra dele organizava essa confusão toda. Mas não, virou, quer ser o tutor da Dilma, não basta sê-lo empoivado, ele tem que ser público, ele tem que dar palpite de tirar ministro, de botar ministro, ele tem que queimar ministro nas conversas de bastidor, ele não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo. Isso é parte importante, é isso. 2 ex-presidentes, ambos muito exuberantes, muito fortes, se digladiando. Que é o Fernando Henrique querendo se vingar e o Lula querendo voltar a ser o semideus que diz, faz e acontece, casa, batiza, diz quem vai ser político, quem não vai, quem vai ser ministro, quem não vai, quem vai ser eleito, quem não vai. Isso é o nosso país. O senhor acha que o Lula volta a ser quem ele era quando saiu do governo, com mais de 80% de popularidade? Ele jogará fora uma biografia extraordinária, porque o Lula mudou o Brasil. Sejamos justos, e eu não faço isso senão por reconhecimento. O Lula criou mecanismos para esconjurar, acabar a fome no lado 100% das famílias brasileiras. Eu sou do Nordeste, eu sei o que eu estou falando, 3 anos de seca. Quando acontecia uma seca dessa, era saque, era dificuldade, era gente humilhada pedindo esmola. Hoje não tem um saque, com 3 anos de seca, porque acabou a fome no Brasil. Isto é uma proeza que é do Lula. Ninguém vai tirar isso dele, a não ser ele próprio, vulgarizando como ele tem feito a sua presença na vida brasileira. O Lula introduziu crédito para o povo. O crédito no Brasil era 13% do PIB só para branco, para rico. O Lula abriu crédito 50% do PIB. Para Casa Popular, é o maior programa de Casa Popular da história brasileira, o Minha Casa Minha Vida. O Lula abriu acesso à universidade para milhões de jovens filhos de pobre no Brasil que estão se formando. Enfim, o Lula mudou a política salarial brasileira, criando massa salarial inédita na vida brasileira. Isso tudo é fato. Gosta dele, não gosta dele. Eu acabei de dizer que perdi o respeito por ele, mas isso é obra dele. Isso é da história dele. Se ele volta para a política, eu próprio vou dizer umas coisas que eu não preferia não dizer. Porque é ruim para o país. Sabe, o Brasil não precisa de pai da pátria. Não precisa de um dono da vida, não precisa de um coronel... Tem que deixar de ser tão paternalista. Não, nós temos que estimular os jovens, renovar o Brasil, né, para mudar essa coisa odienta. Enquanto ficar esse ódio como lógica da discussão política entre o PT e o PSDB, quem vai pagar o pato é o povo brasileiro, que já está pagando muito caro sem merecer. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo? Vamos. Para encerrar a entrevista. Michel Temer. Não está à altura do lugar que ocupa. Eduardo Cunha. Esse é o bandido maior. Renan Calheiros. Passo, vou dizer por quê. Porque o Senado está sendo um lugar onde a racionalidade mínima que resta na política brasileira está acontecendo. Então isso eu acho que nós devemos ao Renan, com todas as restrições que eu faço a ele, mas estou poupando pela atitude republicana em favor do povo brasileiro que ele tem tido. Aécio Neves.
Uma boa pessoa, mas não tem preparo e, portanto, está violentando a própria memória do Tancredo Neves, né, que era ministro da Justiça e viu a canalice levar o Getúlio ao suicídio, que depois foi primeiro-ministro quando ele viu a canalice em cima do João Goulart. Não é possível o Aécio trilhar esse caminho com essa história maravilhosa que ele tem. Serra. Passou. Graças a Deus. Marina. Boa gente, mas só isso. Não conhece o Brasil, acha que a política é essa coisa reducionista de um pseudo-moralismo, sabe, de um ambientalismo difuso. A Marina queria que a gente assinasse um tratado internacional declarando a energia hidráulica não renovável. Isso poria na marginalidade ambiental 100% da produção brasileira. Quando a energia hidráulica é a energia mais limpa e barata do mundo. Porque algum estrangeiro botou na cabeça dela. Um dia eu vi ela dizendo para o Lula: presidente, o senhor sabia que para cada quilo de soja que a gente exporta, nós estamos exportando 3 quilos de água? Eu disse: opa, não pode revogar a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Enfim, elas confundem as coisas. E o Brasil, quem paga a conta, nós temos um buraco de 106 bilhões de dólares na conta de manufaturado. Produto fabricado aqui, que a gente vende para fora, e produto fabricado fora, que a gente compra aqui. 106 bilhões. Quem paga a conta é essa gente que ela sataniza. É a mineração, é o agronegócio. Né? Sérgio Moro? Eu gosto. Eu acho que ele tem que tomar cuidado, porque ele é muito jovem ainda, com esse assédio envaidecedor. E ele não deve cair nisso, porque um juiz bom é um juiz severo e que só fala nos autos. Esse é o bom juiz que dá segurança para as pessoas. Mas aí está todo mundo convidando, transformando o homem no herói. É muito difícil um ser humano, sabe, não se encantar, mas a minha palavra para ele é de admiração e cautela, doutor Moro. Fernando. Não fique falando para a imprensa que estão lhe preparando uma desmoralização. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que tem uma passagem importante na vida brasileira, mas também, como Lula, sabe, devia estar numa atitude de recato. Não devia estar nessa mundanice odienta que ele está liderando. Lula. Um dos maiores brasileiros da nossa história. Dilma. Uma boa pessoa, bem intencionada, decente, trabalhadora, mas com um grave defeito. Não tem imaginação nem equipe. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa 1 hora de entrevista no É Notícia. Obrigado. E o É Notícia volta na semana que vem. Você pode rever todas as entrevistas no nosso site, também nos seguir, nos acompanhar pelo Twitter. Uma ótima noite para você e uma boa semana.